A UFSM já formou no seu curso de medicina mais de 6.000 médicos. E temos autoridades em todo o Brasil representando aqui a nossa Universidade Federal de Santa Maria. E neste final de semana será comemorado os 70 anos do curso, que marca uma trajetória linda. E neste dia agora, estamos aqui com muito prazer recebendo coordenadores do curso de medicina. Está aqui conosco doutora Jadete Lampert, temos também doutora Leris Hefner e também doutor Rafael Macri. Fique aqui que o nosso programa vai estar muito legal. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Então nós vamos falar um pouquinho dos 70 anos do curso de medicina. Muito obrigada por estarem aqui na Interativa. E é uma honra falar, né, do quilate que é o UFSM, do quilate que são dos profissionais formados por aqui. E eu vou começar falando então com a doutora Jadete, que foi uma das pioneiras, né, uma das coordenadoras assim já de longa data e que teve sua formação com os professores que iniciaram o UFSM. Então, começo contigo, doutora Jadete, muito prazer. Vamos falar então como é que foi esse início, né, das primeiras turmas da UFSM. Bom, Silvana, muito obrigada pela oportunidade. Quero dizer assim que é um privilégio estar aqui. A minha turma foi a 13ª turma do curso de medicina. Nós entramos em 67. E a nossa turma teve muitos professores que eram da primeira turma, a pioneira, a que abriu o curso de medicina, que eram os excedentes da URGS, né, da Universidade do Rio Grande do Sul, e que, excedentes lá no vestibular, acabaram conseguindo criar o curso de medicina aqui em Santa Maria em 1954. Então, eu tive este privilégio de ser aluna, me tornar docente, depois fui coordenadora do curso, comemoramos os 40 anos do curso de medicina, em 1994. Em 96 lançamos um livro, que o livro está aqui, aí. Ó, nós temos que mostrar o livro aqui, um livro que a doutora Jadete organizou esse livro nos 40 anos do curso de medicina, que foi em 1994, ou seja, já passaram, né, mais 30 anos dessa publicação. E eu tenho, assim, a minha história toda é muito mesclada com o curso de medicina, viu? Eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu vivi esse curso e eu fui docente com dedicação exclusiva na medicina. Então, eu vivi muito e o meu mestrado e doutorado foi voltado para o hospital universitário no mestrado. E depois, no doutorado, eu fiz tendências de mudança na formação médica no Brasil, porque eu estava imbuída como coordenadora do curso em relação à educação médica. Então, realmente, a história da medicina é uma coisa fantástica, em que nós todos estamos, né, esses 6.000 médicos ou mais e docentes, né, que fizemos a nossa vida e fizemos esse curso acontecer, trazendo uma série de resultados, de frutos que são maravilhosos. Nós temos muito que agradecer. E eu sou grata, imensamente grata ao curso de medicina e à Universidade Federal de Santa Maria, né, que foi, na sequência, né, em 60, se criou a universidade aqui, né. Isso é um fato que eu acho que é importante, talvez as pessoas mais jovens não saibam desse fator, que na realidade a universidade foi criada depois do curso de medicina. O curso de medicina iniciou antes, então isso também é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque o doutor Mariano da Rocha Filho trouxe através do curso de farmácia da URGS, né? A farmácia já existia aqui em Santa Maria, né, anexada à Universidade do Rio Grande do Sul, né, que não era federal ainda, e o doutor Mariano era o diretor da Faculdade de Farmácia. E aí, então, ele fazia parte do colegiado lá da URGS, porque ela estava ligada à URGS. E então ele já tinha a ideia, quando ele fez o prédio aqui no centro para a farmácia, ele já aumentou 2 andares. Tanto é que perguntaram para ele por que ele estava aumentando. Ele disse, não, é que no futuro pode ser que a gente precise de mais espaço. Mas ele já tinha a ideia de que queria o curso de medicina. Aí quando surgiu os excedentes, né, fizeram um movimento grande, ele era a oportunidade, né, de criar o curso.
Que fantástico. E a doutora Leris, que também, né, foi coordenadora, vice-coordenadora, ficou na coordenação por mais de 12 anos no curso de medicina. Hoje coordena uma outra instituição, né, privada, que também no curso de medicina, isso é muito legal. E foste aluna da doutora Jadete. Isso é interessante também, essas histórias. É maravilhoso, né? Nós A gente temos continuar convivendo, né? Uma história linda. Com quem foram nossos professores. Eu também tive o privilégio de ter como professor os primeiros, né, da primeira turma, o Dr. Tomás Carneiro, que eu acho que tem que ser lembrado, o Dr. Jonas Bosmeyer, que várias vezes convidei, inclusive lá na UFSM e agora na outra instituição que eu estou, para falar sobre o início. Não foi fácil criar o curso de medicina aqui. O professor Mariano foi muito corajoso. Não tinha como não tem, tu falaste de outra cidade, também não tinham professores. Os professores tinham que vir de Porto Alegre, de trem ou de avião. Então, assim, é uma história muito bonita da criação do curso. Foi o primeiro curso de medicina no interior do Brasil, por incrível que pareça. Então, foi uma tarefa árdua. Não, e visionários, né, doutora Leris? Sim. Porque a gente fala que tem algumas instituições hoje que estão abrindo cursos de medicina e que não têm profissionais, mas nós estamos falando de 50 anos atrás, 70 anos atrás. Então, uma realidade onde não tínhamos a internet, essa agilidade. Eu lembro que o doutor, nas publicações, o doutor Mariano da Rocha, era fax, telex, era cartinhas, isso quando não tinha que levar o documento pessoal para Juscelino Kubitschek, leva uma cartinha, entrega em mãos, vai de trem, leva uma semana para chegar em Brasília. Então toda essa história do Dr. Mariano da Rocha, de quanto ele acreditou, fazendo convênio com universidades da Alemanha, trazendo equipamentos, trazendo, né, coisas de primeiríssimo mundo para a primeira universidade federal do interior do Brasil, que isso é uma coisa também muito importante, que mudou, revolucionou Santa Maria, né, doutora Leris? Com certeza. E é o que eu ouvi da história, né? Então, estou falando do que eu ouvi dos primeiros, que inclusive para morar, não tinha onde morar os alunos que chegavam. Então, as famílias abriram as portas para um tempo morarem com essas famílias, até ter uma pensão, alguma coisa que acolhesse esses alunos novos, porque foram 50 que vieram, né? É verdade. E a maioria 51. não era de Santa Maria, era de todos os outros lugares do estado. Então, assim, Mariano realmente mudou Santa Maria. Então, a gente tem a obrigação de sempre lembrá-lo. Porque ele mudou Santa Maria. Com certeza. O homem do século, sem dúvida nenhuma. E também eu quero conversar agora com o doutor Rafael, que é o atual coordenador do curso de medicina aqui do FSM. Como é que está hoje o mercado atual e o curso atual? Então, inicialmente vou agradecer a oportunidade da Interativa de valorizar esse momento dos 70 anos, e é um orgulho para mim ser o coordenador aos 70 anos do curso. Eu fui aluno da professora Jadete, professora Leris, era coordenadora na época, e quem eu me inspiro hoje para trabalhar como coordenador de curso, né? E eu sou da geração 2000, né? Eu entrei na universidade como aluno em 2004. Então, vivências completamente diferentes. Se não fossem as histórias que foram contadas no livro da professora Jadete, eu não saberia tudo isso. A minha visão já é bem mais, vamos dizer, moderna em relação a esse tempo. Mas como está o curso hoje? Nós chegamos aos 70 anos com 6.000 egressos e com uma notícia muito boa. Desde o ano passado, e é o brinde a esses 70 anos, nós fomos reconhecidos como o 9º melhor curso de medicina do Brasil, né, no ranking da Folha, que ranqueia todos os cursos ao longo dos anos. Só fazendo um parênteses para as pessoas que estão nos assistindo, quantos cursos? O 9º avaliando em quantos cursos? Todos do Brasil, e não saberia dizer exatamente, um número bem expressivo. 375 cursos de medicina, entre federais e particulares. Tudo. Sim. Nono lugar, né? Fantástico. E por que nono lugar, né? Quando nós recebemos essa notícia, nós fomos ver o que levava ao nono lugar. É a história. É a história dos 70 anos, é o reconhecimento do curso ao longo disso, o que os nossos egressos estão fazendo ao longo, né, do mundo, mas do Brasil, porque é muito da memória que se criou, da estrutura, do que os professores fazem hoje, mas principalmente da história que foi contada. Então, realmente, assim, quem se formou lá, e eu tenho esse orgulho e levo, e eu tento criar aos nossos alunos que a gente precisa ter o orgulho do selo de qualidade que nós levamos aos nossos diplomas, né? Temos problemas? Todas têm. Né? Mas a gente consegue resolver e organizar, e ainda assim a gente consegue formar médicos de qualidade para a nossa população.
E realmente é muito feliz esse momento e poder comemorar dessa maneira com pessoas que lembram, que viveram essa história e garantir isso. Então, realmente, o nosso curso está formando pessoas de qualidade, formando pessoas que a maioria sai ou empregados ou a maioria em programas de residência médica, né? Então, eles vão seguir a sua formação e estão aí, né, no mercado e mostrando para que veio e valorizando aí essa importância que é da onde eles se formaram. E eu acho que é interessante a gente discutir formações diferentes, né? Na época da doutora Jadete não existia nem o celular, né? Não existia o celular. E eu vejo que hoje o celular, ele não é só um complemento, ele se tornou parte do ser humano. Isso. E eu acredito que hoje isso deve ser um pouco difícil dar aulas hoje com os alunos tão conectados, né? Tão conectados e muitas vezes no meio da aula, eu não sei, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a qualidade do ensino hoje e a doutora Leris pode falar também porque ela trabalhou já trabalha, né, atualmente numa instituição privada, mas tem a experiência toda numa instituição pública, mas o aluno praticamente tem o mesmo comportamento ou não? Os alunos estão mudando, e muito. Pois é, eu acho que isso é importante falar. É, muito. E a gente tenta que eles se desconectem um pouco até para a saúde mental deles, mas não tem sido fácil. Então, só para dar uma ideia, assim, a gente passa uma mensagem pelo WhatsApp e na mesma hora eles respondem, na mesma hora. E eu sei que eles estão na aula. Então, eles devem dar um curto-circuito, às vezes eu digo, né, brincadeira à parte, porque como que eles estão prestando atenção na aula e eles também estão prestando atenção no celular. Então, para mim tem sido difícil, porque eu sou de uma geração que anotava o que o professor dizia, né? Que a professora foi minha professora, a gente anotava, porque não tinha nem xerox na época que eu fiz faculdade, né? Demorou um pouquinho para chegar. Então, a gente é de uma outra geração e tem dificuldade de entendê-los. Só que o celular não vai desaparecer e a gente vai ter que aprender com essa juventude que usa o celular e eles também têm que se transformar em bons médicos mesmo com toda essa tecnologia. E ao mesmo tempo a tecnologia tem seus benefícios, sim, não podemos esquecer. Sim. A comunicação mais rápida, né, o acesso à informação, isso é inegável. Claro que o uso da tecnologia ela tem que ser com responsabilidade, essa é a questão. Muitas vezes o aluno ainda em formação, ele não tem a maturidade para discernir numa aula que ele precisa prestar atenção e que o celular ele tem que ficar de lado, né? Muitas vezes a gente reforça, inclusive, numa atividade prática, né? Onde muitas vezes temos vários alunos, daqui a pouco ele acaba se distraindo, até em respeito ao paciente que está em frente dele, mexendo no celular, nós não íamos gostar, né? E no médico ele ficar mexendo no celular. Então isso a gente tem que trabalhar. Então essa ferramenta ela é boa com problemas, ela tem que ser usada de forma inteligente para nos comunicarmos aos alunos. Muito mais fácil, né? Não tem como negar isso, né? Busca de um artigo, né? Calculadoras que usamos muito em algumas áreas, né? Mas a responsabilidade, né? Redes sociais eu acho que seria o problema até maior do que propriamente o celular, porque daí sim, a disseminação de informações que não são verídicas, né? De forma rápida, e isso acontece na medicina, acontece em todas as áreas, e nós como formadores precisamos orientá-los a fazer o discernimento. Esse é o grande desafio. Eu acho que a tecnologia ela veio realmente para melhorar o diagnóstico, a agilidade no diagnóstico, porque quando a gente sai, né, da academia e vai para o mercado de trabalho, nós percebemos o quanto hoje os diagnósticos são mais precisos, são mais rápidos, né? E o tratamento mais rápido, mais assertivo. Se nós olharmos os raios-x e as tomografias de 30, 40 anos atrás, hoje um profissional que já é dessa geração 2000, mas meu Deus, mas o que enxergava aqui? Né? O que enxergava? Então isso é ótimo, mas quando nós falamos em educação, formação, e muitos médicos discutem, meu Deus, é essa geração que vai me tratar quando eu ficar velho. Porque esta nova geração, ela tem hábitos diferentes. E muitas vezes, não é só por hábitos, não tem tanta aquela gana que nem antigamente tinha do estudo. Porque parece que a própria internet facilita. Eu não sei se isso corresponde ou não. Sim, mas ao mesmo tempo, a educação médica também é uma área de conhecimento. E a gente precisa aprender essa área de conhecimento. Então, a aula tradicional ela é importante em alguns pontos. Hoje nós precisamos pensar em metodologias ativas, algumas maneiras de buscar o aluno também, né? Se a gente continuar em tecnologias retrógradas,
né? Ele não vai fixar. Eu falei essa semana para uma turma assim, que quando eu voltei a ser docente, eu entrei na universidade em 2016, na UFSM, eu sou professor também da UFN, foi um semestre depois, né? Então praticamente junto. Tu vem com uma ideia de querer passar o máximo possível de conhecimento. Tem um assunto, tu faz uma aula cheia de informação, isso é o maior erro que tem. Nós precisamos cativar o aluno para que ele goste daquele assunto e que ele busque o conhecimento. Exatamente. Se eu apresentar uma aula pesada, né, cansativa, longa, cheia de informação, ele vai criar nojo do assunto. E aí que ele não vai aprender. E aí que ele não vai estudar. Vai ser o assunto que ele vai escolher para não estudar. Né? Então, assim, o que nós vemos dos professores mais antigos? Muitos, né, seguiram a área de especialidade de um professor e, se a gente for ver o trabalho que aquele professor fazia, já era um diferencial. Então, provavelmente, as pessoas seguiam a área de conhecimento porque se cativaram por alguém. Então, cativar o aluno é o nosso desafio para que ele não caia nos erros. Com certeza. E hoje, a doutora Jadete estava falando anteriormente sobre os super especialistas, né? Que é uma tendência também. Que nós hoje vemos que a maior parte dos profissionais acabam fazendo uma residência, 2 residências, enfim, às vezes até 3, e se tornam os super especialistas, e nós não vamos mais ter médicos gerais, o médico da família, o médico que vê como um todo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se essa é a versão, técnicos específicos em tal coisa. O Rafael chamou a atenção de uma coisa que eu acho bem interessante, que é a metodologia. Na verdade, a tecnologia, os novos conhecimentos cresceram de uma forma fantástica, né? Se diz que nos últimos 20 anos se tem mais conhecimento, volume de conhecimento, do que a soma de todo o restante. Então, é um desafio para nós, docentes, para os cursos, realmente o trabalho da metodologia, como trabalhar com esses alunos no momento atual, em que eles têm a tecnologia na mão, né? Então, essa coisa da motivação, como resgatá-lo para o momento do processo ensino-aprendizagem é um desafio. No trabalho que eu fiz de tendências de mudança na formação médica no Brasil, um dos eixos mais importantes que a gente levantou e frágeis nos cursos de medicina é o desenvolvimento docente. Porque os docentes se atêm à área de conhecimento técnico e muito pouco têm um espaço de discussão sobre o processo ensino-aprendizagem dentro do curso. Para eles aprimorarem esse processo, né, junto dos alunos com conhecimento didático-pedagógico, enfim, como o Rafael falou, é uma outra profissão ser professor. Sim. E a gente não tem tido esta chance, vamos dizer. Muitas escolas fazem coisas bem interessantes nesse tipo, nessa direção, mas com o número de cursos que estão sendo criados, a gente fica, né, se perguntando como que vai ser esse corpo docente para dar conta desse desafio, de trazer o aluno motivado para ver o todo. Então, aí vem a medicina, a clínica geral, enfim, né, para dali, então, escolher para onde ele quer ir, ou se ele quer fazer uma clínica geral. Né? Uma clínica de check-up, por exemplo, é uma coisa que a gente não enxerga muito, mas seria muito valiosa. Então, eu acho que nós estamos num momento de desafios nesse sentido, na criação de novos cursos, que não temos um corpo docente ainda formado, não é? E como trabalhar o ensino-aprendizagem dentro do curso de medicina. Eu até quero complementar, Jadete, porque assim, eu estou num outro curso agora, né? Então, assim, eu vi a dificuldade, a importância do professor médico, que tenha pensamento de médico, que age como médico, que seja bom médico, mas que também compreenda o que é ensinar. Então, isso assim, leva um tempo. Eu também cheguei como médica e achava que era maravilhosa, né? Ali, ensinando os alunos, mas daí depois, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha que desenvolver uma outra arte, que era de ensinar. Que é outra coisa, porque algumas especialidades, né, tipo, vamos pegar um exemplo aleatório, a cirurgia. O cirurgião, ele tem habilidade manual, ele tem um olhar clínico, enfim, ele tem uma habilidade de cirurgião. Não necessariamente que ele tenha aquela habilidade de passar esse conhecimento para uma gurizada de 18, 20 e poucos anos. E aí, equalizar isso, né? Aprender a ensinar também, eu acho que é um desafio muito grande, né? Eu acho que um grande benefício dos cursos de medicina da UFSM, da UFN, é que nós temos professores que ensinam o que realmente eles fazem. Né? Ele é médico, então assim, ele atua e ele ensina o que ele faz, ele vive, ele não é um teórico. Isso é um lado positivo. Tá? Por outro lado, a gente precisa que esse professor
que na verdade ele é um médico, formado médico, que ele nunca pensou muitas vezes em seguir docência, porque são poucos que fazem a pós-graduação, como a professora Jadete, que se dedicam à educação. Então, ele, por algum motivo, ele se torna professor. E nós precisamos formar esse professor. Até na UFSM, nós estamos com um programa de aperfeiçoamento docente, com cursos de didática, de planejar aula para os docentes, né, para melhorar esses números. Mas é isso, nós temos muito bons médicos que precisam se tornar docentes. E aí vem os nossos desafios como coordenadores, né? É cativar também os docentes, aqueles para que eles sigam essas informações. Talvez em outras áreas de conhecimento, onde a docência seja, né, mais valorizada até financeiramente, porque isso é um limitante na medicina, né? A docência da medicina, financeiramente, ela é muito pouco valorizada, né? Talvez seja um dos piores campos em termos de retorno financeiro para o médico. Então é difícil grave, a gente conseguir, né? E é triste ao mesmo tempo. Quando nós falarmos em UFSM, a gente sabe o quanto o orçamento da UFSM é importante e impacta na nossa cidade, né? Eu conversei com o reitor, professor Luciano Schuch, assim que ele assumiu, e ele comentando, né, que o orçamento da UFSM é o dobro da Prefeitura de Santa Maria. Pois é. Então é um orçamento gigante, e dentro desse orçamento gigante que nós temos dentro da UFSM, a gente sabe o peso que é o hospital universitário, né? Que é o braço dentro do curso de medicina, que ele é um hospital escola e ele é um hospital assistencial. E eu trabalhei quando acadêmica, né, no hospital, e eu tive uma experiência muito rica lá dentro do hospital universitário. Trabalhei 4 anos e eu vejo o quanto às vezes se misturava o assistencialismo com a educação, porque ele deixou só de ser um hospital escola. Ele é um hospital que atende mais de 2 milhões de pacientes do nosso estado. O peso que isso é. Então, imagina, doutor Rafael, a responsabilidade de chegar para o acadêmico e dizer: essas pessoas estão vindo aí 5, 6 horas numa ambulância, trazendo para Santa Maria. A gente vê a movimentação na cidade de todos esses pacientes que vêm com altas complexidades, né, especialidades como a hemato-oncologia, né, e várias outras especialidades que são pioneiras, inclusive, no país. Silvana, um detalhe que tu chamasse a atenção aí, essa dicotomia, é um hospital ensino ou é assistencial? Eu vivenciei o hospital universitário aqui em Santa Maria, aqui na cidade, o Universitário Centro, que se chamava, né? Que ele fechava nas férias dos estudantes. Meu até Deus. Vira o questionamento. Imagina isso que hoje. Ele não podia fechar porque ele tinha que fazer assistência. Então a gente passou por essa reflexão, né? E Jadete, só para complementar também, e os professores do curso de medicina é que comandavam o hospital universitário e que davam as aulas para nós. Daí já quando eu fui coordenadora, como a Jadete, ainda um pouco, mas já estava se modificando, e agora existe um distanciamento entre o curso de medicina e o hospital. O hospital anda sozinho. E o curso de medicina, se não forçar a barra, fica paralelo. Mas então, não isso tem mudou como muito ter também. educação sem ter um hospital. Eu não sei a avaliação de vocês, mas eu vou falar enquanto leiga, então, como que um acadêmico vai aprender técnica cirúrgica se ele não tiver um hospital para acompanhar isso? Essa é a grande preocupação, inclusive, com a proliferação de novos cursos no nosso país. Porque nós, num curso de medicina de 70 anos, a UFN, 10 anos num curso que também é um curso reconhecido hoje, né, de excelência, nós temos dificuldades. Imaginem cidades onde nem hospital tem para receber esses alunos. Como que o MEC, e a Jadete pode falar talvez um pouco mais pela experiência dela do país, como que o MEC vai autorizar a abertura de um curso de medicina se a cidade não tem um hospital? Como que esses alunos vão vão ser ser formados? hospital, né? É corpo docente, porque nós havíamos falado laboratórios, corpo docente médico que tenha experiência e que tenha aptidão para docência. Não é todos que conseguem. Não. Né? Então, não dá para se criar. E considerando que a área de conhecimento de medicina é muito ampla, não é qualquer profissional que vai conseguir seguir um projeto pedagógico de curso, né? Tem que ter os especialistas. Por mais que a formação hoje é para atenção ao indivíduo de forma integral, o especialista ele tem que dar o amparo. Então, para um novo curso, eu preciso de toda essa estruturação. Quantos especialistas, por exemplo, quantos professores precisam num curso de medicina? Muito. Como é um curso muito prático, a recomendação do CFM é 1 para 6 alunos em cada área, aula prática.
Um para cada 6. Então- E a outra pergunta que eu faço, é preciso ter um professor de oftalmo, um professor de gastro, um professor de cardio, um professor de neuro, um professor de traumato. Quantos especialistas precisam passar para dar aula para que esse aluno tenha uma formação completa? Quantas especialidades são? Bom, eu acho que tem um detalhe, que tem as diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo MEC, pelo Conselho Nacional da Educação, que foi discutido pelas escolas, né? Tem uma aprovação em 2001, depois uma aprovação em 2014, agora estão Tem criando uma nova discussão. Na verdade, as diretrizes elas dão um limite para esse conhecimento, para uma avaliação inicial de qualquer indivíduo, né? E esse é um detalhe. Então, a especialidade, ela vai, em princípio, ela deve ser vista para o pós-graduação, mas evidentemente que tem um início na graduação, né? E esse apoio do especialista ele é importante para, inclusive, discutir esse limite, né? O que um médico geral deve conhecer de oftalmologia, por exemplo, né? Ele tem que fazer um fundo de olho, sei lá, né? Então, discute com o especialista o que o médico na graduação deve saber para ele saber encaminhar para o especialista. Então, ele vai atender o indivíduo numa primeira consulta. Então, esse é um detalhe. Uma outra coisa que chama atenção bastante é a evolução do conhecimento, que o médico antes ele fazia o diagnóstico e o tratamento, né? A coisa da medicina preventiva e depois a promoção da saúde, hoje entra num rol em que os educadores da área de saúde, não só o médico, mas todos os profissionais, estão visando a promoção da saúde e devem trabalhar em conjunto, inclusive, né? Então, esse é um outro detalhe que nos chama a atenção. Quando se discute diretrizes curriculares nacionais, tem que pegar exatamente este mínimo necessário, mas com esta visão do todo, não é? Do indivíduo, do coletivo, onde que ele vive, como ele vive, o que ele faz, que tudo isso vai influenciar na saúde dele, né? E essa discussão não é de hoje. Desde a reforma Sim, da penúltima, década de 50 começou já se vem, né? Então, quando eu fui aluno, já tínhamos essa visão. Aí só ela evolui. Então, não é agora que está se pensando. Às vezes se pensa em, é uma discussão para facilitar a abertura de cursos que não precisa especialista. Não é isso, né? A ideia é que realmente tenha se visto o indivíduo de forma integral, mas o especialista ele vai está dando o norte, até para definir quando encaminhar algo, melhor, quando não encaminhar. Exato. Porque hoje precisamos entender que o profissional médico ele precisa ter aptidão para várias áreas da atenção primária. Então, não é só encaminhar, né? Então, esse aprendizado tem que ter na faculdade. Né? Tanto é que qualquer situação, né? Tem um médico aí, está num avião, né? Tem um médico aqui. E aí já me aconteceu, eu fiquei, bom, agora eu vou ver se alguém aparece aí, porque faz horas que eu faço medicina, senão não vai aparecer ninguém, até vou olhar. Sim, mas daqui a pouco mas a gente tem conhecimento básico, né? Mas a gente tem visto, assim, muito, daqui a pouco, de novos profissionais que realmente não sabem nada. Não, eu não sei nada disso. Eu não sei nada dessa área. Eu sou... mas aí, deixa eu dizer, eu agora, assim como é um curso novo da UFN que eu estou agora, mas o Rafael deve receber também. Quase todos os dias alguém liga para vender alguma coisa de simulação, de clínica, simulação de cirurgia, várias simulações. E daí nós optamos que não, que nós temos paciente esperando e que nós vamos atender as pessoas e não vamos simular só. É claro que tem um momento que precisa simular, que eu acho que isso foi também uma evolução boa na educação, a simulação de algumas coisas. Mas eu aprendi direto, atendendo as pessoas. E até isso também é um treinamento. É um treinamento, né, doutora? Porque saber lidar com a dor é uma pessoa real que está ali. Sim, então, é uma pessoa. Então isso a gente quer, né, ter laboratórios bons de simulação, mas a gente tem evitado de se aprofundar muito nisso. A nossa melhor escola é o paciente. É o paciente. E a gente tem muita gente esperando para ser atendida. Eu acho que não vale a pena a gente ficar só na simulação. Tem outro aspecto, um aspecto interessante da prática, que a gente sempre fala no hospital, né? Mas a demanda para o hospital é muito pequena em termos de saúde, né? Vai só para as coisas mais complexas, de diagnóstico, tratamento, enfim. Mas a medicina se faz muito fora do hospital. Então, uma das coisas que é até para justificativa de novos cursos, né? Mas que não está estruturado isso, o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, né? Que deve atender desde a atenção primária, secundária e terciária, porque tem trabalhos mostrando assim que quem vai para o hospital não chega a 1% da demanda de saúde, né? E uma atenção primária bem estabelecida vai evitar que pessoas que não precisem sejam, né, encaminhadas a um hospital.
né? Então, e os cursos de medicina eles estão evoluindo assim. A atenção primária ela é hoje em foco, as diretrizes estão nos norteando assim. E também para novos cursos a atenção primária ela tem que estar consolidada naquela localização. Não adianta também só o hospital. O hospital, ao meu ver, a tecnologia onde estarão os professores com os pacientes de alta complexidade é essencial, mas a atenção primária ela também tem que ser vista e revista para novos cursos. A minha pergunta fica, nesses 375 cursos de medicina que nós temos no Brasil, como é que está evoluindo a qualidade desse ensino? Porque a gente sabe que existem cursos que estão virando quase por correspondência. Eu me lembro que na época da pandemia, isso não é só da medicina, obviamente, mas eu vejo o quanto a saúde e o ser humano... veio a pandemia para nos mostrar que nós não precisamos de youtubers, jogadores, artistas, nós precisamos de médicos. Né? A pandemia veio mostrar o que realmente... E precisamos de um sistema que seja adequado. Exatamente. Então vamos voltar aqui. Eu me lembro na pandemia que a gente fez uma discussão, até veio a doutora Elaine aqui, e a discussão era realmente como que tu vai fazer uma aula online para o médico? Como que tu vai fazer uma aula virtual? Né? E não vou nem falar da questão da cirurgia, mas o conhecimento, né? Eu vejo o quanto é importante nós pensarmos quem serão esses médicos formados lá no interior de Cacimbinha, onde tem 10 médicos na cidade. Quem serão os professores, qual a formação desses professores, que tipo de diploma vai ter, né? Porque é uma banalização da vida também, de certa forma. Não podemos tratar o ser humano como um curso de correspondência, né? São a relação médico-paciente, né? Quer dizer, esse contato do médico com o paciente para sentir o outro, né? A situação, a empatia, né, do médico que se dá no pessoal. Evidentemente que hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? É incrível. Eu fiz um raio-x ontem, o meu médico estava no Chile, ele já olhou o raio-x e já me disse como é que estava. A fisioterapia está começando. Então, a tecnologia existe, mas a relação médico-paciente tem que existir. E ela é fortalecida na hora da formação. Né? É o valor que se passa na formação. As máquinas ainda não conseguiram ler a alma humana, né? Começa é o sentimento, né? É o sentimento, é a relação. Então, isso a gente vai ter que continuar trabalhando. E esse é um desafio que vocês, enquanto coordenadores, hoje tem de mostrar para essa juventude que é bastante emergente, bastante imediatista, né? E que muitas vezes vai se perdendo um pouco, assim, olha para o rosto da pessoa, né? Olha para o rosto, analisa, às vezes a gente sabe que tem muitas doenças que são mascaradas também. Então, é um grande desafio que vocês têm, informar essa nova turma, essas novas gerações, que já chegam no consultório, eu já li no Google, né? O Google disse que eu tenho tal coisa, eu li em tal coisa, eu vi no YouTube, e daí, não, tu tá vindo pegar a terceira opinião aqui com o médico, porque já leu em outras coisas, e já chegam lá se automedicando. Deve acontecer e muito, né? Eu sou da semiologia médica, né? Aliás, Isso, também. Então, tu começa o diagnóstico já olhando, o paciente vai chegando, se ele está claudicando, como é que ele está caminhando, a cor dele, né? O sorriso, o olhar, enfim. Né? Já começa aí, né? Então, por vídeo vai ficar bem vai ficar difícil, né? Difícil. Eu acho assim que, embora a gente sempre esteja em crises, né, para a gente resolver, mas os alunos também estão compreendendo um pouquinho mais. O Rafael, então, foi na época que a gente fez a reforma, porque a Jadete começou o trabalho, né, de reformar o currículo do curso de medicina da UFSM, que não era fácil, porque era um curso reconhecido no Brasil todo e no mundo. Onde eu fui nesse Brasil, eles diziam, a senhora é lá de Santa Maria, tem um curso muito bom. Então, assim, apesar da gente não ter feito muita pesquisa, a gente formou bons médicos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu andei já por esse Brasil, né? Exato, e pelo mundo até, né, Jadete? É verdade. A gente não tem orgulho de dizer que a UFSM formou médicos maravilhosos mesmo. Porque nós formamos médicos. Pesquisador é depois. Então, eu continuo com essa cabeça de querer formar que bons fantástico. Médicos. Bons médicos. E o doutor Rafael falou uma coisa antes da gente iniciar o programa que me fez perceber. Eu comentando, doutor Rafael, quantos médicos despontaram no Brasil, né? Quantos médicos famosos, médicos de sucesso. E o doutor Rafael falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Aquele médico que foi lá para o interior e faz a medicina, teve seu reconhecimento, ele também tem o sucesso dele. Ele tem o sucesso na sua profissão. Eu tenho vários colegas não precisa ter o nome, né? Exatamente. Estampado na precisou mídia, descobrir uma nova ele doença. Ele fez o sucesso que ele queria. Se o sonho dele foi aquilo ali, ele está sendo reconhecido. A profissão,
tu faz a diferença na vida de uma pessoa, já é o teu sucesso. Né? É uma profissão que a gente tem reconhecimento todos os dias. E nós, como docentes, isso eu sempre me emociono, inclusive, em falar, que nós temos a oportunidade de ajudar mais gente ainda do que se nós fôssemos apenas médicos. Porque a gente ensina a cuidar. Então, né, o nosso conhecimento ele se expande. Então, o orgulho de ser docente médico é muito maior, ao meu ver, do que ser médico. Porque a gente está formando médicos que cuidarão de pessoas. Então isso é algo que... E agora, comemorando 70 anos, que é o motivo que a gente está tão feliz, como pessoas, né, egressos estão nos procurando para vir, né, para as comemorações, para a solenidade, para o baile, né, turmas dos anos 70, dos anos 80, o pessoal vai se reencontrar, acho que vai ser memorável esse momento, né, e seguido nos procuram na universidade, procurando o seu quadro de formatura, né, há pouco tempo recebi um formado da 3ª turma, procurando o seu quadro, me levou o diploma, que foi o diploma 1 da UFSM. Meu Deus! Maravilhoso. Que daí já era da né, que daí já era as primeiras 2 turmas se formaram pela URGS, né? A 3ª turma foi a primeira que se formou pela USM na época, né? E tem ali a cópia. Então, assim, a história nos faz emocionar por tudo isso. E uma coisa que a gente precisa é cativar essas gerações para que eles tenham o mesmo orgulho que as gerações anteriores têm. Eu acho que o Rafael falou uma coisa importante, que é a vocação. Ele falou aí, ele é vocacionado, né? Eu acho que essa vocação dentro do corpo docente é fundamental, assim como os nossos alunos para serem médicos. Porque é a motivação maior. Eu quero ser um bom médico, né? Isso é fantástico, porque as doenças estão aí, elas continuam, por mais que descubra, né, o diagnóstico, tratamento precoce ou a cura, mas vem outras doenças e sempre vem novas doenças. Então nós precisamos de pessoas que saibam ter esse olhar carinhoso, esse olhar com empatia e suportar. Né? Porque isso também é um outro item importante, porque não é só saber tratar, é suportar as perdas, é suportar a convivência com a morte, é suportar a perda. Porque os médicos fazem o possível e o impossível, mas não são deuses, né? E a depressão é um outro assunto que a gente já abordou aqui, eu já abordei na Interativa, inclusive, a depressão que causa, às vezes, a impotência de não conseguir salvar, né? E o envolvimento que muitos médicos acabam tendo com os seus pacientes e a tristeza que causa. Então, eu conheço alguns médicos que se tornaram depressivos porque convivem com essas mazelas, né? Algumas especialidades que têm um grau de mortalidade bem grande. Então, a gente sabe o quanto tem que ter a vocação para lidar com isso. É uma vocação bem importante e a gente sabe que é o UFSM o curso mais procurado. Quantos candidatos por vaga deu o último vestibular? Agora nós temos várias formas de acesso, né? O SISU, vestibular, mas hoje chega 1 por 80 vagas, é algo bem expressivo, né? Então, realmente ainda a busca é bem grande. Isso para candidato, vamos dizer assim, de livre acesso ou com as cotas? Porque as cotas acabou também restringindo bastante, né? Então, cada grupo de cotas tem a sua procura, né? Hoje, o de acesso direto, não é acesso direto o termo correto, né? Mas que não entra nas cotas, ou para a escola pública é muito parecido. Os outros padrões de cota ainda é menos, mas a busca é direto. Nós recebemos semanalmente e-mails e ligações perguntando por vaga, se tem como transferir, como tem que fazer, se não dá para fazer um vestibular, né? Então a busca é interminável. A realidade é outra, né? Hoje a dinâmica toda é muito... Sim, é uma profissão ainda necessária, né? Embora a gente saiba que tem um número grande de médicos, a gente vai nos lugares e vê que ainda falta médico. Tá? Então, por isso que a gente mudou, né? Teve que mudar as diretrizes, porque a gente precisa preparar melhor o aluno para entender a medicina como um todo e depois ele vai se especializar no que ele tiver interesse. Cada um de nós procura um caminho. Se eu quiser morar na Cacimbinha, como tu disseste, eu posso ser bem feliz na Cacimbinha também. Né? Depende do que eu quero. Então, cada um tem liberdade de escolher o seu caminho. Com certeza. Nós nos encontramos na docência, né? Da UFSM, né? Mas alguns não querem ser docente, não tem problema. Claro. Nós precisamos de todos. É isso aí. Muito bem, estou muito feliz. Amanhã, sábado, então, vai ser o grande baile, né, dos 70 anos. Desejo sucesso, com certeza vai ser memorável, uma noite de muitos afetos, de muitos encontros,
porque são muitas histórias, porque é um curso de 6 anos, mais a residência, mais os encontros depois dentro, né, dos hospitais, das universidades. Então, são vidas que tiveram uma caminhada juntos, Sim, né? é uma família. É uma família. É uma família. Isso aí, muito obrigada Tá, e obrigada. parabéns pelo trabalho. Obrigado, foi maravilhoso, obrigada. Silvana. Obrigada. Obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.